Sejam bem-vindos, alunos, a mais uma aula de Biologia da professora Cristina. E o tema da aula de hoje é sobre os ácidos nucleicos DNA e RNA e como eles trabalham em conjunto para fazer a síntese de proteínas. O DNA e o RNA eles são substâncias classificadas dentro do grupo das substâncias orgânicas como ácidos nucleicos. Eles se chamam ácidos nucleicos porque eles são substâncias de caráter ácido que se encontram presentes no núcleo celular e eles configuram a identidade hereditária de indivíduos e espécies, sendo capazes de construir não só as estruturas proteicas do organismo, como também, consequentemente, determinar o seu funcionamento, podendo ser transmitido às futuras gerações por meio da reprodução. Aqui a gente tem a representação, então, de uma molécula de RNA, que em português é ARN, ácido ribonucleico, formado de uma única cadeia de nucleotídeos, conforme a gente vai ver posteriormente. E o DNA, que em português a sigla fica ADN, ácido desoxirribonucleico, que é formado então de uma dupla cadeia de nucleotídeos ligada entre si pelas bases nitrogenadas. Os ácidos nucleicos, então, eles são formados de unidades menores chamadas de nucleotídeos. Esses nucleotídeos, eles são formados por três substâncias ligadas entre si, por três moléculas, ligadas entre si. Uma delas é o fosfato, que é o PO4. Esse fosfato é ligado numa molécula de monossacarídeo, ou seja, um açúcar que tem a forma de um pentagrama e por isso ele é chamado de pentose. Ele tem 5 carbonos ligados entre si, formando então esse pentágono, E o açúcar pentose é ligada numa terceira molécula chamada base nitrogenada, que é formada de uma ou duas moléculas fechadas de carbono ligado com o nitrogênio. E por isso, então, ela é chamada de base nitrogenada. Esses nucleotídeos, então, eles vão ser as unidades formadoras desses dois tipos de ácidos nucleicos, o DNA e o RNA, e eles vão ter algumas diferenças básicas de acordo com o tipo de molécula. No caso do RNA, por exemplo, em relação à pentose, a esse monossacarídeo em forma de pentágono, que é ligado ao fosfato e à base nitrogenada, ele difere de acordo então com essas duas substâncias. No caso do RNA, a pentose vai ser do tipo ribose, e é isso que dá o nome do RNA, o ácido ribonucleico, porque o açúcar pentose dele é uma ribose. No caso do DNA, ele tem esse nome porque o açúcar pentose que está na sua cadeia nucleotídica é do tipo desoxirribose, por isso que ele é chamado de ácido desoxirribonucleico, por causa então dessa pentose do tipo desoxirribose. Outra diferença também nos nucleotídeos entre o DNA e o RNA, eles até têm uma semelhança porque tem 3 bases nitrogenadas que são semelhantes entre o DNA e o RNA, que é o caso da adenina, da guanina e da citosina. Porém, a 4ª base nitrogenada vai ser diferente entre o DNA e o RNA. O DNA ele tem uma base nitrogenada do tipo timina, diferente do RNA, que vai ter uma base nitrogenada do tipo uracila. Vamos dar uma olhadinha no DNA então mais de perto. DNA ele tem essa sigla porque ele vem de um termo inglês que é chamado de desoxyribonucleic acid, que traduzido para o português a sigla fica então ADN, o ácido desoxirribonucleico. Como eu falei anteriormente, o ácido desoxirribonucleico ele tem esse nome porque a molécula de açúcar pentose dele é uma desoxirribose. E o DNA ele se encontra no núcleo da célula principalmente, mas também tem uma pequena porção na matriz das mitocôndrias. O DNA ele pode apresentar 2 formas. Quando a célula está durante a divisão celular, essa grande molécula de DNA ela se enrola diversas vezes sobre si mesmo, formando uma estrutura chamada cromossomo. Então aqui nessa figura a gente pode ver então a célula, o núcleo celular, e o DNA que está se preparando para a sua divisão celular, então apresentar esta forma
de cromossomo, que é a longa cadeia de DNA, então, compactada, enrolada sobre si mesmo, formando então um cromossomo que tem uma região constricta em seu centro chamado de centrômero e os braços moleculares que nós chamamos de telômeros. E a outra forma que o DNA pode apresentar, quando essa célula já se dividiu e quando ela vai entrar na sua fase de intérfase, que é a fase em que a célula está desenvolvendo então o seu trabalho normalmente, né? Esse cromossomo ele se descompacta, ele se desenrola então, deixando a molécula de DNA desenrolada na forma do que chamamos de cromatina. E essa forma de cromatina, então, ela é mais propícia para que o conteúdo genético ele esteja disponível para que a célula possa estar, então, usando esse código genético para produzir as proteínas. Outra diferença do DNA em relação ao RNA é que o DNA ele é formado por duas cadeias químicas de nucleotídeos ligadas entre si pelas bases nitrogenadas por meio de pontes de hidrogênio, conforme a gente vai ver posteriormente. E essas duas cadeias químicas de nucleotídeo elas são ligadas entre si na forma de uma escada e essa escada ela é torcida em hélice. Ela é chamada de dupla hélice, porque são duas cadeias de nucleotídeo ligadas entre si, torcidas de forma helicoidal. Como eu falei anteriormente, as 4 bases nitrogenadas do DNA são a guanina, citosina, adenina e timina. E a função básica do DNA, então, é servir de instrução química para que o RNA possa construir as proteínas específicas que o organismo precisa para funcionar. Então, o DNA ele é como se fosse um manual de instrução químico que vai determinar, então, quais tipos de aminoácidos vão formar quais tipos de proteína, para constituir, então, as estruturas do organismo. Aqui nesse esquema, então, a gente pode visualizar melhor as cadeias químicas de nucleotídeos. Então, cada cadeia química de nucleotídeo é formada por várias unidades menores de nucleotídeos ligadas entre si. Então, a gente observa que essas ligações elas são feitas de fosfato ligado em pentose ligado em base nitrogenada. A pentose ela é ligada num outro fosfato que é ligado numa outra pentose e mais uma base nitrogenada e assim então sucessivamente. O fosfato e a pentose formam então o braço da cadeia química e a base nitrogenada então vai ficar disponível no caso do DNA para se ligar com as bases nitrogenadas da outra cadeia de nucleotídeos oposta. Então, como o DNA é formado de 2 cadeias nucleotídicas, essas 2 cadeias vão ser ligadas entre si no meio pelas bases nitrogenadas. Lembrando que essas bases nitrogenadas elas se ligam sempre de uma mesma forma que se repete. A timina sempre vai se ligar com a adenina e a adenina sempre vai se ligar com a timina. E a guanina vai sempre se ligar com a citosina e a citosina vai sempre se ligar com a guanina. E é essa sequência de bases nitrogenadas ligadas no centro dessa dupla cadeia química de nucleotídeos do DNA que vai determinar o código genético propriamente dito. Vai ser a instrução química que vai determinar quais tipos de aminoácidos vão produzir quais tipos de proteína, de acordo com as necessidades do organismo. Então, por exemplo, nós temos o cabelo, a gente sempre corta o cabelo continua crescendo. A gente precisa produzir mais cabelo. Então, vai ter uma determinada sequência de bases nitrogenadas no DNA que vai determinar quais aminoácidos vão construir, então, a proteína específica de queratina que vai formar o cabelo. E como eu falei anteriormente, essas 2 cadeias químicas de nucleotídeo do DNA, elas são ligadas entre si e elas são torcidas de forma helicoidal, formando aquilo que chamamos de dupla hélice. Aqui nesses 2 esquemas, então, podemos visualizar melhor as ligações químicas entre as substâncias que formam essa dupla cadeia de nucleotídeos. Aqui, então, nós temos fosfato ligado com pentose ligado com base nitrogenada. E esses fosfatos e essas pentoses formando, então, os braços dessa dupla cadeia. E ao centro, então, nós temos as ligações de bases nitrogenadas.
a base guanina sempre se ligando à base de citosina e vice-versa. Essas bases nitrogenadas de guanina e citosina, elas são ligadas entre si por meio de 3 pontes de hidrogênio. E a adenina e a timina sempre se ligam entre si e elas se ligam por meio de 2 pontes de hidrogênio, né? Que a gente consegue visualizar melhor. Timina e adenina, então, sempre se ligam por meio de 2 pontes de hidrogênio e a guanina e a citosina sempre vão se ligar por meio de 3 pontes de hidrogênio. Agora, dando uma olhadinha mais de perto no RNA. RNA é uma sigla inglesa para Ribonucleic Acid, que em português a sigla se torna ARN, que é traduzido como ácido ribonucleico. Como eu falei anteriormente, o ácido ribonucleico ele se chama dessa forma porque ele é um ácido nucleico cuja molécula de açúcar pentose é uma ribose. E diferente do DNA, que é restrito principalmente ao núcleo, o RNA ele pode transitar entre o núcleo e o citoplasma, porque o RNA ele vai transcrever o código genético do DNA dentro do núcleo, na síntese de proteínas, e depois ele vai sair do núcleo em direção ao citoplasma para fazer a tradução do código genético para a produção de proteínas. Diferente do DNA, que é formado de 2 cadeias químicas de nucleotídeo, formando aquela dupla hélice, o RNA é formado de uma única cadeia química de nucleotídeos. Aqui a gente tem a representação então dessas ligações, formando uma única cadeia de ligações nucleotídicas, né? E aqui a gente também consegue visualizar as 4 bases nitrogenadas que fazem parte então do RNA. A citosina, a guanina e a adenina, semelhante ao DNA. E diferente do DNA que tem timina, o RNA ele apresenta então a base nitrogenada de uracila. O papel do RNA, o papel do RNA então é realizar a síntese de proteínas com base no código genético apresentado pelo DNA. Então o RNA é quem vai transcrever e traduzir esse código genético para produzir proteínas com base, né, nesse código do DNA. E existem 3 tipos de RNA que vão trabalhar então para fazer essa construção das proteínas. O RNA mensageiro, o RNA ribossômico e o RNA transportador. Aqui a gente tem então 2 esquemas comparativos das estruturas de RNA e DNA. O RNA formado então de uma única cadeia química de nucleotídeos, formado pelas bases nitrogenadas citosina, guanina, adenina e uracila. E aqui então o esquema da dupla cadeia de nucleotídeos, formando essa dupla hélice, ligada pelas bases nitrogenadas de citosina, guanina, adenina e timina. Como que acontece afinal então a síntese de proteínas? A síntese de proteínas é a fabricação, a produção de proteínas no nosso corpo. As proteínas são moléculas polipeptídicas que formam todas as estruturas dos corpos, né, dos organismos. Então, pele, cabelo, músculos, órgãos, ossos, cartilagem, sangue. A maior parte das estruturas dos organismos ela é formada de proteínas. As proteínas, então, são cadeias químicas polipeptídicas. Essa fabricação, então, de proteínas, ela é feita com base na instrução química do código genético do DNA, que é transcrito e traduzido pelo RNA na forma de aminoácidos, que são as unidades básicas que vão formar essas proteínas. Então, aqui a gente tem um esquema bem resumido do dogma central. Eu não gosto de usar muito essa palavra dogma, né, porque a ciência não é dogma, mas a ideia central que resume a síntese de proteínas, ela acontece em 2 etapas. A primeira etapa chamada de transcrição e a segunda etapa chamada de tradução. Na primeira etapa de transcrição, o DNA, então, durante a intérfase, quando ele está na forma de cromatina, todo desenrolado, né? Vai vir, então, uma enzima específica que vai abrir essa dupla cadeia de nucleotídeos e vai expor as bases nitrogenadas.
essa sequência de base nitrogenada específica que vai determinar a produção da proteína, então, ela vai ser transcrita formando um RNA mensageiro. Então, o RNA mensageiro ele é formado por meio de bases nitrogenadas que estão disponíveis ali no núcleo celular e ele vai transcrever o código genético. Ele não é uma cópia literal do código, ele vai transcrever porque ele vai ligar bases nitrogenadas equivalentes, né? Que vão estar então transcrevendo esse código. Então, por exemplo, aqui eu tenho a sequência timina, adenina, citosina, timina, adenina, guanina, adenina, guanina, citosina e adenina, timina e timina. Então, o RNA mensageiro ele vai ligar a timina com uma base nitrogenada de adenina. A adenina vai se ligar com a uracila, porque como eu falei, o RNA ele não tem timina, ele só tem uracila. Então, a adenina do DNA sempre vai se ligar com a uracila. A citosina vai ligar com uma guanina, timina com adenina, adenina com uracila, guanina com citosina, adenina com uracila, guanina com citosina, citosina com guanina, adenina com uracila e as últimas duas bases de timina vão se ligar com duas bases de adenina. E assim será transcrito o código genético específico que vai então produzir as proteínas. Isso acontece dentro do núcleo, a transcrição está acontecendo dentro do núcleo celular. Depois que o RNA mensageiro é formado dentro do núcleo, ele sai do núcleo celular por meio dos poros da carioteca e segue rumo ao citoplasma, onde vai acontecer a segunda etapa chamada de tradução. Nesta tradução, o RNA ribossômico junto do ribossomo vai fazer uma varredura dessa sequência de bases nitrogenadas transcritas e a cada 3 bases nitrogenadas do RNA mensageiro, que configuram o que chamamos de códon, vai ser traduzido para um anticódon e aí o RNA transportador vai buscar os aminoácidos específicos que vão ser traduzidos de acordo com essas sequências de 3 bases. Então, a cada 3 bases nitrogenadas do RNA mensageiro é traduzido em um aminoácido específico. Então, adenina, uracila e guanina vai traduzir um tipo específico de aminoácido. Adenina, uracila e citosina vai traduzir um outro tipo específico de aminoácido. E assim toda essa sequência genética vai sendo traduzida em diferentes aminoácidos que vão se ligando na sequência específica que vai formar então a cadeia polipeptídica de proteína que o organismo precisa então naquele momento. As pessoas, por exemplo, se machucam, cortam a pele ela tem que produzir mais proteínas de pele para cicatrizar esse ferimento. Então lá no DNA vai ter um código genético específico, vai ter um fragmento específico de código genético que vai determinar a produção de pele. E aí esse código vai ser transcrito pelo RNA mensageiro e vai ser traduzido pelo RNA ribossômico e pelo RNA transportador e vai trazer a sequência de aminoácidos específicas, então, que vai construir a proteína específica de pele que o organismo precisa naquele momento. Aqui agora a gente vai dar uma olhadinha mais de perto em cada um desses 2 passos da síntese de proteína. A transcrição, então, ela ocorre, com a cópia na forma de transcrição do DNA por meio do RNA mensageiro. As 2 cadeias de nucleotídeo de DNA elas vão se separar por meio da ação de uma enzima chamada helicase. Então, a enzima helicase vai abrir então essa sequência de ligações de bases nitrogenadas da dupla cadeia do DNA. E uma outra enzima chamada polimerase, então, vai conduzir a formação da cadeia química de RNA mensageiro a partir da transcrição do código da cadeia molde de DNA. Então, o DNA ele vai se abrir por meio da enzima helicase e a enzima polimerase, então, vai começar a construir o RNA mensageiro, pegando bases nitrogenadas que estão disponíveis no núcleo celular e vai, então, transcrever esse código fazendo as ligações entre as bases. Como eu falei, não é uma cópia literal do código genético, é uma transcrição, porque é uma equivalência de ligações de bases nitrogenadas
que vai transcrever o código necessário para produzir a proteína específica que o DNA está precisando então naquele momento. Depois da transcrição, então, o RNA mensageiro ele sai do núcleo e vai para o citoplasma. E aí ocorre então a segunda etapa chamada de tradução, onde o RNA ribossômico, junto da organela de ribossomo, que é a organela responsável por executar a síntese de proteína no citoplasma, né? Esse ribossomo, junto com o RNA ribossômico, ele vai fazer uma varredura nesse código genético transcrito pelo RNA mensageiro. Então, aqui, por exemplo, dentro do núcleo da célula, o DNA se abre, se transcreve o código formando o RNA mensageiro. Esse RNA mensageiro sai do núcleo e vai para o citoplasma. E no citoplasma, então, o RNA ribossômico junto do ribossomo vai fazer uma varredura desse código genético transcrito pelo RNA mensageiro. E a cada 3 bases nitrogenadas, o RNA transportador ele vai identificar qual tipo de aminoácido ele vai buscar lá no citoplasma para ir juntando e formando então a longa cadeia polipeptídica de proteína. Aqui nessa imagem a gente tem a representação então dessa tradução dos códons e anticódons. Então no RNA mensageiro, a cada 3 bases nitrogenadas você tem um códon que vai ser traduzido em um anticódon que vai identificar qual tipo específico de aminoácido que esse RNA transportador vai buscar para formar a sequência correta de aminoácidos para formar a proteína que o corpo precisa, né? Aqui então a gente tem um resumo de como que acontece a síntese de proteínas. Então, basicamente, na transcrição, o código do DNA ele é transcrito em RNA mensageiro dentro do núcleo. E aí esse RNA mensageiro, então, ele ruma em direção ao citoplasma, onde o RNA ribossômico junto do ribossomo vai fazer a varredura desse código transcrito e o RNA transportador, então, vai traduzir esse código transcrito, identificando quais tipos de aminoácidos específicos ele vai trazer, vai carregar, vai transportar para formar então a cadeia polipeptídica de proteínas. Aqui então eu trago para vocês algumas das referências bibliográficas que eu utilizei para trazer esse conhecimento para vocês. Muito obrigado pela atenção, espero que tenham gostado da aula, que tenham aprendido. E caso tenham alguma dúvida, vocês podem então estar me procurando nos grupos de WhatsApp ou tirando as dúvidas em sala de aula. Ok? Muito obrigado então e até a próxima.